Vamos lá então falar de Persona, que é a outra notícia que eu queria trazer aqui, que há um rumor de que remake de Persona 1 e 2 estão em desenvolvimento, tá? E eu gosto muito dessa notícia aqui, porque eu sou muito fã de Persona 2, tá? De todos os Personas, Persona 2 é meu favorito. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu nunca falei. Se eu tivesse zerado Persona 2, jogado Persona 2 completamente na época em que eu conheci, tá? Porque na época eu conheci ele no PlayStation 1, mas eu joguei um pouco, eu gostei bastante daquela ambientação, né? Ele, diferentemente dos outros Persona, ele traz alguns personagens mais velhos já, então eu comecei com Eternal Punishment, que é a continuação de outro Persona 2, então ele é o Persona 2-2. E ele traz aí uma personagem, uma protagonista, que ela é uma repórter investigativa que trabalha na redação de um jornal, então você vê a convivência desse dia a dia por lá, e ela, no final das contas, ela está investigando o Joker, né? E aí ela está investigando alguns acontecimentos e tudo mais, tem uma história, são os personagens um pouco mais maduros, mas se eu tivesse jogado o Persona 2 inteiro naquela época, eu abandonei para jogar outras coisas, fui deixando ele para depois e só fui jogar mesmo até zerar foi em 2012, que eu peguei o Persona 2 e fui até zerar. Porque se eu tivesse jogado ele lá naquela época até o fim, muito provavelmente ele seria o meu jogo favorito de todos, tá? Quem me conhece aqui do canal sabe que Final Fantasy XII é o meu jogo favorito. Mas se eu tivesse conhecido, na verdade eu conheci, mas se eu tivesse jogado ele por completo naquela época, ido até o final, zerado, feito tudo, Persona 2 seria o meu jogo favorito. Porque é um jogo, assim, sensacional. Eu acho que vocês, quem não conhece o Persona 2, deveria dar uma chance. Claro, tendo em mente a visão da época, de como era o design da época, de como era o jogo da época, como era o pensamento, a cultura da época, para você poder curtir esse jogo, assim, de uma maneira legal. E aí, pode ser que a gente consiga vocês consigam curtir ele até de uma maneira melhor, já que vai sair um remake. Como Midori afirmou que ambos os títulos devem receber remakes para plataformas modernas. Embora não tenha revelado mais detalhes sobre os projetos, o insider garante que eles já estão em andamento. No passado, Midori já se provou uma fonte bastante confiável de informações verdadeiras sobre essa franquia. Então, para evitar ser mal interpretado, o insider afirmou que, no momento, prefere falar que Persona 1 e 2 vão ser atualizados de alguma forma. Isso significa que eles podem acabar recebendo um tratamento mais discreto do que aquele que foi dispensado a Persona 3, que recebeu em 2024 uma versão com visuais e gameplay mais parecidos com Persona 5. Então, beleza. Eu tava falando aqui, né, que Persona 3 foi quem trouxe que trouxe pro mainstream a série Persona, tá? Ele que fez isso. Muita gente gosta mais do Persona 5, a maioria absoluta, pelo menos que eu conheço aqui, gosta mais do Persona 5, tá? E o mas foi Persona 3 quem trouxe essa novidade aqui pro mainstream no ocidente, tá? Então Persona 1 e 2 são bem diferentes. Mas eles atualizaram o Persona 3 de uma forma que ele ficasse mais próximo do Persona 5, até no sentido das músicas, né? Do estilo musical de Persona 3 para Persona 5. Você virar realmente a chave totalmente do jogo, porque eles são muito diferentes do que é Persona 3 em diante. Se Persona 3 já tinha suas diferenças para Persona 5, imagine Persona 1 e 2, tá? E aí eles até falam aqui, ó, Persona 1 e 2 destoam do resto da série. Antes de fazer as previsões sobre os títulos que deram início à franquia, Midori também afirmou que Persona 6 já estava em um ponto avançado de seu desenvolvimento. Rumores indicam que o game terá lançamento simultâneo em todas as plataformas, vai sair para tudo, incluindo o Switch 2, que a gente nem sabe o que é, o que vai ser, explorar quando se for anunciado o Persona 2 Remake, com esses elementos, essas mecânicas novas dos novos Personas, vai ser muito legal, tá? E quem não conhece a série Persona, eu indico que
dê uma chance, quem já conhece do 3 em diante, dê uma chance ao 2, ao 1 também, tá? Tem muita diferença, então jogue de uma forma, imaginando lá aquela época.